Olá, eu me chamo Yosef Gautama, sou estudante de Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC em Belo Horizonte. Em novembro de 2025, foi realizado o acompanhamento de um processo construtivo em uma obra localizada no bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte. E esse processo aí, esse procedimento de acompanhamento, ele foi realizado como uma proposta da disciplina de técnicas construtivas. Ela é lecionada pelo professor Diego de Jesus. E esse trabalho, ele contou primeiramente com a ajuda, né, com a permissão aí do engenheiro da obra, Gustavo Arruda, e com a participação dos colegas, da Bianca, do Cláudio e do Humberto. Esse processo que a gente vai estar fazendo um acompanhamento, ele é a concretagem de uma laje em concreto armado, e ele é um processo que ele é dividido em algumas etapas. E essas etapas elas são cruciais no final desse processo, né? Pode ser dividida aí em algumas fases. A fase de preparação, a fase da solicitação do concreto, né, do material, que ela é realizada ali no processo da preparação, que em tese é a armação, né, montagem de forma, armação. Após esse preparo da estrutura, né, da peça a ser concretada, vem o concreto da usina, de acordo com o traço que é solicitado, e aí é realizado o ensaio de slam test, que ele também tem toda a seu desenvolvimento ali, onde vai ser explicado no decorrer desse vídeo. E após o ensaio do slam test, né, faz a moldagem dos corpos de prova. Cada caminhão de concreto a gente tira os corpos de prova para fazer os ensaios de compressibilidade, de resistência do material. Após esse procedimento e passado, né, no teste de slump, aí começa o processo de concretagem. Esse processo ele consiste no bombeamento e na vibração do concreto, né, no adensamento dele por meio do vibrador, o nivelamento, o sarrafeamento e após esse processo faz a aplicação da cura química, que hoje ela substitui a cura tradicional, né, que é feita com água. Então, assim, esse trabalho tem como objetivo estar apresentando um pouco mais detalhadamente esse processo aí, tá? No decorrer do vídeo, vamos estar explicando um pouco melhor cada processo desse. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho sobre a importância da conferência da armação, da forma e do processo de segurança antes da concretagem. Então, o processo de conferência de armação é muito importante porque é onde você confere quantidade, bitola, espaçamento e posicionamento do aço, que tem que sempre estar conforme o projeto. Sempre é importante verificar isso antes da concretagem, porque depois que você concretou, não tem mais jeito de arrumar. Aí vai aparecer patologia, vai ter necessidade de um reforço estrutural. Então, para não obter prejuízos ou tragédias futuras, é sempre importante estar conferindo a armação com antecedência. E a forma, da mesma forma, é sempre importante conferir, porque é onde você confere se a viga está do tamanho certo, se ela está nivelada, a laje está nivelada, se todas as peças estruturais estão niveladas, aprumadas. Então, se sai alguma coisa errada, você pode ter comprometimento de resistência estrutural, comprometimento estético e, assim, consequentemente, uma dor de cabeça futura tentando resolver isso. Falando um pouquinho sobre a segurança durante a concretagem, é sempre importante porque é um processo perigoso, onde normalmente é feito em altura, então é importante você conferir se a linha de vida está ok, o guarda-corpo está ok, se estão sendo seguidas as normas, os usos de EPI, porque, assim, um dos maiores índices de acidente em obra é trabalho em altura, então é um risco muito grande. Então, em resumo,
eu falei sobre 3 etapas importantíssimas aí antes da concretagem, que é a conferência, da armação, da forma e da segurança, para durante a concretagem você não ter nenhum problema. Vou falar um pouco mais sobre o Slump Test e a modelagem dos corpos de prova. O Slump Test, ele consiste em medir a consistência do concreto fresco para definir a trabalhabilidade e a fluidez do produto. Essa etapa ela é crucial para garantir a adequação do concreto à aplicação, no caso aí, bombeamento, adensamento e tudo isso de acordo com a norma. A preparação. Bom, pessoal, a gente utiliza um molde, um tronco de cone, uma forma cônica, conhecido como cone de Abrams, e uma haste para compactação. O preenchimento. Você preenche ele em 3 camadas, e a cada camada que você preenche ele, você aplica 25 golpes. No caso, são 75 golpes, só que 25 para cada camada. Depois você faz a remoção da forma de forma lenta. Você não pode remover ela brusca demais, nem torcer ela, porque senão o concreto abate demais. Você acaba perdendo ali na aferição, não fica 100%. A medição. Você faz a medição após a retirada. Essa medição você faz ela com o auxílio de uma trena. Você coloca a haste com um parâmetro em cima do molde, ao lado do concreto. Isso é mede. A distância que dá entre a haste, que é o tamanho, né, a altura da forma, a distância que dá entre ela e o concreto é o seu slump. Tá? É a interpretação. Quanto maior o seu slump, mais fluido o seu concreto. Isso é essencial, porque evita brocas, evita brocas e facilita no bombeamento do concreto. Se você tiver um slump de um concreto menos fluido, ele vai ter mais dificuldade para bombear e possivelmente vai gerar mais brocas, né? Tem gente que chama de bicheiro, broca, cada um fala de uma forma. Mas gera aquelas patologias no concreto. A variação. O seu slump ele vai ser variável de acordo com a peça que você vai concretar. Se for para um pilar é um slump, se for para uma laje é outro slump. Cada aplicação é uma. E a altura também, né? Ah, como assim a altura? Por exemplo, você vai concretar um prédio muito alto, o slump tem que ser baixo. Baixo não, tem que ser alto, perdão. Tem que ser alto, porque o concreto tem que ser mais fluido. Senão a bomba não tem a capacidade de injetar muito alto, certo? E a norma que rege esse ensaio é a NBRN M67, certo? Quanto aos corpos de prova, nessa empresa que a gente fez o acompanhamento, nessa construtora, faz a retirada de 5 corpos de prova por caminhão, beleza? Então, a cada caminhão que chega na obra,
é feita a retirada de 5 corpos de prova. Esse corpo de prova ele é uma amostra cilíndrica em que após uns dias determinados faz o ensaio de resistência dele, que é a compressão e tal, certo? Para ver se ele atingiu o FCK que é pedido aí pela empresa. Bom, o processo de molde desses corpos de prova, ele é muito simples também. Você faz o preenchimento da forma em 2 camadas de concreto e para cada camada de concreto você faz a aplicação de 12 golpes. Ou seja, você enche metade do copinho lá do corpo de prova, dá 12 golpes, enche a outra metade, dá mais 12 golpes. E esse é o processo, sabe? É muito simples, né? Não é tão complexo quanto se parece. Quando se acompanha, você vê que é muito simples mesmo, não tem muito segredo, não. É 25 golpes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25. Isso aí. Aqui, chefe. Oi? Ela te deu também fora? Não, esse aí não precisa. Segura, segura. Vai subindo devagar. Aí, agora você... (16 centímetros). Ok. Isso mesmo? Certinho.
banheiro. Fica assim, ó. Pra tirar as coisas, tirar ela de baixo, tá? Aí dá uma folha, aí você leva a sai. Bate um pouquinho mais devagar, tá? Por favor. Leva lá em cima. Só deixa criar lá na outra, irmão. Só na. Abaixa mais. Aí. Cada cantinho. Deu. Isso aí, deu. É 12. Meu nome é Cláudio e eu falarei sobre o bombeamento, adensamento e vibração do concreto. Uma vez aprovado no SLAMP teste e coletada amostras em corpos de provas para posteriormente serem rompidos em laboratório, o concreto estará apto para o seu uso. Ou seja, ele estará liberado para destinarmos ao seu local de aplicação. Esse processo deve ser feito através do seu bombeamento, com o uso de motor hidráulico e também de mangueiras rígidas. Em muitos casos, o concreto deve percorrer grandes altitudes ou então chegar em locais de difícil acesso. Através do bombeamento, gera-se vazios e também bolhas que comprometem toda a resistência do concreto. E nesse processo devemos fazer uso através de equipamento específico chamado vibrador. Esse vibrador ele deve ser utilizado na posição vertical, no local em que se encontra o concreto, deve percorrer espaçamentos regulares e também percorrer toda a área na qual foi aplicado o concreto. Esse processo de vibração conseguimos eliminar as suas bolhas, os seus vazios, conseguindo assim um concreto homogêneo, um concreto compacto e mais denso, gerando assim garantias e a certeza de que iremos conseguir resistências para suportar toda a carga de uma estrutura. Agora eu vou falar sobre o processo de nivelamento e de sarrafeamento. Após o concreto ser bombeado e ser vibrado, a equipe do piso ela vem fazendo um nivelamento dos pontos da laje onde foi concretado. Como vem por etapa, vem um caminhão, outro caminhão, outro caminhão. Então assim, despejou o caminhão em um local da laje, aí o pessoal vem, faz a vibração, vem o pessoal do piso e com auxílio do nível a laser, eles fazem eles tiram os pontos, do concreto, de acordo com a espessura do concreto. Esses pontos eles fazem ele mais ou menos como se fossem mestras,
né? Pontos de mestres ali, tipo um taliscamento mesmo. Então eles tiram um ponto no concreto e vêm com uma régua vibratória puxando, fazendo o sarrafamento desse concreto. Basicamente é isso. Não tem muito segredo não. Acompanhando aí pela gravação, vocês veem que é muito simples o processo. Olá pessoal, eu me chamo Bianca Caldeira e neste trabalho nosso grupo apresenta as etapas do processo construtivo realizadas durante a concretagem da 14ª laje do edifício em estudo em questão, detalhando os procedimentos e cuidados essenciais para garantir a qualidade, segurança e durabilidade desse processo. Os demais integrantes do grupo apresentaram as 3 etapas anteriores e nessa etapa eu vou apresentar a 4ª etapa, que trata-se do processo de aplicação de cura química sobre o concreto. Logo após o acabamento da superfície concretada e antes da evaporação da água, aplica-se o agente de cura química diretamente sobre o concreto fresco, normalmente em até 12 horas após o seu lançamento. A superfície ela deve estar limpa e isenta de poeiras e resíduos para que possa garantir uma aderência uniforme do produto. A aplicação é feita cobrindo toda a área de maneira uniforme, geralmente utilizando um pulverizador de baixa pressão. O produto geralmente ele consiste em bases de parafinas, ceras ou resinas acrílicas, que forma uma película sobre a superfície protetora do concreto, e essa camada irá reduzir a evaporação da água essencial para as reações químicas de hidratação do concreto, promovendo melhor resistência e evitando fissuras. Após essa aplicação, é importante aguardar a completa secagem da película antes de qualquer tipo de revestimento ou pintura, conforme recomendações e especificações do fabricante. A cura química é indicado geralmente e especialmente para grandes áreas e locais de difícil acesso, sendo na prática econômica e eficiente para garantir a qualidade do concreto. E para finalizar esse trabalho, agradecemos a atenção de todos e reforçamos que cada etapa do processo de concretagem, desde a conferência inicial até a cura química, é vital para assegurar a resistência, durabilidade e segurança dessa estrutura. Esperamos que esta apresentação tenha contribuído para o entendimento técnico deste processo fundamental na construção civil. Desde já agradeço a atenção e compreensão de todos.